pudesse falar se existe alguma relação, ou o Espiritismo poderia ter uma interpretação em relação à Páscoa, o que daria para a gente falar, aproveitando que a gente está nessa semana aí? Na verdade, a Páscoa ela é uma festividade judaica, chamada de Pêssar. No ambiente judaico é Pêssar, que representa a saída do povo do Egito. Ela vai marcar, dentro da história do povo hebreu, o momento em que Moisés retira o povo do Egito de volta para a Palestina. Aquela história da abertura do Mar Vermelho, tudo aquilo que está contido ali no livro do Êxodos é que dá sentido à festividade da Páscoa. E depois, o mundo cristão trouxe a Páscoa para dentro das suas verdades cristãs, porque a desencarnação de Jesus aconteceu na Páscoa. Ele estava indo para uma festa judaica, ele estava indo para a Pêssar, e quando estava em Jerusalém foi quando se deu sua prisão, sua crucificação e sua ressurreição. Então, a cristandade traz essa festa judaica para dentro do ambiente cristão. Como o calendário judaico não é um calendário como o nosso, um calendário solar, é um calendário lunisolar, então a Páscoa nunca cai no mesmo dia, ela muda de acordo com o ano, porque ela é orientada pelo calendário judaico. E ela vai cair sempre na primeira lua cheia depois do solstício de verão. O solstício de verão é dia 21 de março, você calcula a primeira lua cheia depois, é aí que é a Páscoa. E, de maneira mais prática, no calendário judaico, é no dia 14 de Nissan. O mês de Nissan é exatamente o mês em que ocorre a Pêssar. E aí, a festa da cristandade e dentro do judaísmo são as celebrações desse tipo. Um celebrando a saída do Egito, outro celebrando o momento da chamada paixão do Cristo. E o espiritismo, o que é que tem a ver com essas duas histórias? A doutrina espírita ela não tem muita vinculação com isso do ponto de vista doutrinário. A gente pode fazer uma releitura do ponto de vista simbólico, mas não do ponto de vista literal. A Páscoa dos judeus, que significa a libertação do povo do jugo do faraó, como a libertação das nossas almas, das nossas imperfeições, do nosso faraó que nos subjuga, nosso orgulho e nosso egoísmo, e que nos mantém cativos, mantém o homem novo cativo. Até que Deus vem e oportuniza para o homem, depois de muito sofrimento, a possibilidade de libertação para que ele viva a vida plena. Então, é a vitória do homem novo sobre o homem velho, a vitória da virtude sobre as nossas imperfeições. Então, se nós pudéssemos fazer uma releitura simbólica da Páscoa judaica para o conceito espírita, é o sentido da libertação do homem, não física, não a libertação dos corpos, porque os corpos depois serão sepultados. A grande libertação que nós temos que buscar é a libertação das almas, tal como Jesus fez com Maria de Magdala. Ele não libertou seu corpo. Todos eles eram sujeitos ao Império Romano. O imperador tinha poder de vida e morte sobre todos. Estavam todos sob seu comando. Jesus não libertou Maria de Magdala do jugo do imperador, mas ele libertou a sua alma e não seu corpo. Esse é o sentido que a gente pode dar da interpretação da Páscoa judaica para os nossos dias. Aquilo que aconteceu lá atrás, representando hoje esse nosso esforço de transformarmos os nossos corações e nos libertarmos disso. E a Páscoa cristã? Como é que a gente traz essa Páscoa cristã para os nossos dias, em termos de espiritismo? Os cristãos têm muito uma conceituação de que a Páscoa é importante, a crucificação é importante, porque Jesus teria morrido na cruz para nos salvar, porque seu sangue nos lavou do pecado. Como se a morte de Jesus na cruz fosse a paga para que nós fôssemos hoje espíritos libertos. Isso realmente aparece em algumas passagens das cartas de Paulo. Mas o Espiritismo não enxerga dessa forma, porque o gênero da morte de Jesus, no entendimento do Espiritismo, não interfere na nossa condição espiritual. Tivesse Jesus desencarnado na cruz ou não, tivesse ele tido outro tipo de desencarne, isso não modificaria a condição que a gente teve. Não é a morte do Cristo, no entendimento da mensagem espírita, que dá grandiosidade para ele.
O Espiritismo não entende que o Cristo ter morrido na cruz é o significado da libertação do homem. Sem nenhum demérito para o processo de dor que ele ultrapassou, ele não foi o único crucificado na história. Houve pessoas crucificadas antes, depois dele e até junto com ele. Então, a crucificação não foi uma pena arbitrada para Jesus. Ela era uma pena típica do Império Romano para determinados crimes, como aquele que ele foi apontado, que era o crime de sedição, o crime de querer tomar o poder, que ele foi apresentado como um crime político. Então, o Espiritismo não se preocupa com essa questão da morte de Jesus, porque para a doutrina espírita, não foi a morte dele que nos salvou. O que nos salvou, se a gente pode assim dizer, não foi sua morte, foi sua vida. Não foi aquilo que ele fez na cruz, mas aquilo que ele fez antes da crucificação. Seus ensinos, suas verdades, suas palavras, a maneira dele viver, é isso que importa. A cruz deixou alguns exemplos, mas não que aquele sangue derramado na cruz tenha um sentido real para cada um de nós. Agora, quando a gente fala de salvação, as pessoas, então quer dizer que Jesus nos salvou? Do ponto de vista que o cristianismo enxerga, não é exatamente assim. A doutrina espírita entende que Jesus nos salvou no nosso futuro. Ele salvou o nosso amanhã, porque o nosso passado já está escrito. Nós já temos uma história construída. Então, na visão do cristianismo clássico, o Cristo apaga os pecados do homem para trás. O Espiritismo diz não. Ele nos ajuda a não pecar para frente, porque de posse dos ensinamentos que ele tem, ele vai então oportunizar que a gente não erre, não odeie, não se vingue, não tenha comportamentos que colidam com a sua doutrina. E o que eu fiz lá atrás? Bem, o que eu fiz lá atrás eu vou tentar resolver, sendo que o amor cobre a multidão dos pecados. Aquilo que eu fiz equivocado lá atrás, eu tenho condição de ir resolvendo à medida que eu vou me transformando, porque o objetivo da vida não é punir, é educar o indivíduo. E só para fechar essa discussão, a cristandade tem, na sexta-feira, o seu dia mais importante. Ninguém pode fazer barulho, não se come carne nesse dia, em alguns segmentos cristãos. É um dia de recolhimento, de contrição, porque o Senhor está sendo crucificado, para relembrar essas cenas todas. E o ponto mais alto da chamada Semana Santa acaba sendo a sexta-feira. Para o Espiritismo, o ponto mais alto da paixão do Cristo não é a sexta, é o domingo de manhã. Porque é no começo da manhã de um domingo, em um jardim, que ele vai coroar todos os ensinamentos que ele trouxe. Ele falou demais de vida eterna. Ele falou demais de vida após a morte. Ele falou demais de um existir depois desse nosso momento aqui. Imagine a emoção dos judeus quando pela primeira vez viram alguém voltar do sepulcro para dizer que a morte não existe. A mensagem de Jesus voltando do sepulcro, ela tem uma significação extremamente importante para todos nós. Primeiro, ela valida a autoridade moral dele. Ela confere às suas palavras veracidade. 2, ela retira todos os temores dos discípulos, porque os discípulos descobrem que a morte não existe. É por isso que, a partir daí, eles se tornam extremamente devotados ao trabalho de divulgação do Evangelho, porque ninguém mais pode roubar deles a vida. Nós sabemos que temos vida imortal, e essa informação é que é o elemento, o gatilho de transformação do grupo. E a terceira razão pela qual o domingo é mais importante é porque Jesus vem dizer que não somente ele, mas todos os que nós amamos também estão vivos após a morte. A mensagem vem para Maria também, para saber que o filho tão amado não havia desaparecido. Assim como as mães que nos assistem e que por algum motivo tiveram a amarga experiência da desencarnação em família, saberem que seus filhos amados vivem. Como o Cristo que apareceu após a sua crucificação no domingo pela manhã,
eles também vivem e vivem conosco. Portanto, a doutrina espírita troca a sexta-feira pardacenta em cima de um monte empedrado pelo fulgor de um jardim cheio de flores no começo da semana, para dizer para nós que a vida continua e que todas as mensagens de Jesus são, portanto, validadas através desse experimento. Isso, portanto, traz para nós uma visão completamente diferente sobre o que seja a Páscoa. A Páscoa, para todos os três povos, para o judaísmo, para o cristianismo e para o espiritismo, significa sempre a mesma coisa: vida. Para os judeus, vida liberta do ponto de vista física, que para o espiritismo, vida liberta do ponto de vista espiritual. Para os cristãos, vida no sentido de que Jesus nos concedeu a vida. E nós relemos Jesus na Páscoa dizendo vida, porque ele, ao trazer a informação da vida após a morte, nos trouxe vida, vida em abundância, por sermos seres imortais a caminho da perfeição.